falar um pouquinho sobre a prática de civil e processo civil. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui quer passar na prova da OAB? Nossa, 100%! Então eu tenho a receita. Primeira fase, lei seca e resolução das questões das provas anteriores. Segunda fase, optar por civil e processo civil. Eu tive a sorte de ter um super professor ao meu lado na segunda fase, e eu quero dizer que é uma parceria muito bem sucedida. O nosso índice de aprovação é pequeno, mas nós temos nos esforçado. É 90%. Né? E nós vamos chegar a 100% com vocês todos, se Deus quiser. Filhos, deixa eu ser bem honesta aqui. Eu sou absolutamente parcial e absolutamente suspeita. Então, pondere isso no momento da sua opção. Né? Claro que eu acho que o CPC é um maravilhoso. O Código Civil não tem um adjetivo assim, né? Mas tudo bem, eu também compreendo a sua importância. Filhos, mas assim, ó, o que eu queria falar bem de verdade, assim, é aquilo que eu falei, eu sou parcial e suspeita, mas muitos alunos morrem de medo de optar por civil, por quê? Meu Deus, é muita coisa. Nossa, pode cair tudo. Filhos, então eu gostaria de avisá-los que só caem 4 peças em civil. Só. Só cai petição inicial, contestação, apelação e agravo de instrumento. Acabou. Essas são as 4 peças que corriqueiramente estão presentes na prova da Fundação Getúlio Vargas. O ênfase maior é petição inicial. Petição inicial, de novo petição inicial, de novo petição inicial. Como que nós trabalhamos aqui a segunda fase? Filhos, assim, ó, nós temos uma parceria, eu, o professor Sérgio, a professora Maureen e as professoras Luciana. Vocês vão trabalhar com peças. Eu vou ensiná-los a fazer as petições. Mas eu vou ensinar assim, ó, excelentíssimo senhor, excelentíssimo com X, senhor, entendeu? Como você nunca tivesse feito uma petição na sua vida. Eu até sou um pouco irritante, assim. Quando os alunos vêm fazer a segunda fase, falam, meu Deus, eu não aguento essa mulher, porque é óbvio, eu sei tudo isso. Eu vou partir do pressuposto que você não sabe nada, do zero. Primeira aula de petição inicial. Então, é uma aula de petição inicial. Então, eu vou dar várias aulas de peças para vocês. Vou bater nessas 4 peças. Eu ainda trabalho com vocês em embargos, a execução, porque a última alteração grande no CPC foi nessa área, impugnação ao cumprimento de sentença, e eu dou uma passeada em recurso especial e extraordinário, ou seja, tento deixá-los prontos para qualquer eventualidade que você possa encontrar. Então, eu trabalho as peças, o professor Sérgio trabalha o direito material, que, lamentavelmente, eu não sei, aliás, eu preciso estar presente nas aulas para aprender civil, né? E a professora Maureen trabalha as questões, e a professora Marília, a professora Luciana trabalham pontualmente algumas coisas. Família, que a Fundação Getúlio Vargas gosta, Código de Defesa do Consumidor, alguns pontos assim, bem pontuais, algumas situações bem pontuais. Então, assim que a gente trabalha. Além disso, filhos, vocês vão fazer peças simuladas. Eu vou trazer problemas, como se fosse problema da ordem, você vai fazer a petição, e o curso, sob nossa orientação, vai corrigir as peças, sem dó nem piedade, porque agora não é hora de passar a mão na sua cabeça. Agora é hora de a gente pegar no seu pé. Está errado isso, está errado aquilo, exceção não é com 2 S, é com C cedilha, tome cuidado, né? Tudo, a gente faz uma correção total das peças. Então, você tem o feedback, porque aqui no curso você pode errar, você não pode errar na prova. Então, é muito importante que você faça essas peças para que nós possamos ver o seu, né, se você está já pronta ou não para fazer uma peça que com o resultado dela você seja aprovado. Filhos, o que eu posso dizer para vocês é que com muita alegria mesmo, muitos alunos tiram nota integral nas peças, muitos, nota integral. A peça vale 5 e os nossos alunos tiram 5. Doutores, como que eu trabalho no momento da revisão da prova? Então, assim, o curso vai se desenvolver dessa forma, né? E daí, um dia antes da prova, nós temos uma revisão de véspera de segunda fase,
como que a revisão é minha, eu que vou ministrar essa aula. E o que eu fiz? Filhos, eu fiz umas 30 questões de recursos, todas as situações mais corriqueiras, umas 30 situações de demandas em geral e mais as cautelares. Para quê? Para te dar, num dia antes, a questão da prova do dia subsequente. Eu tento fechar, tá vendo? Então, a revisão é de manhã, para que à tarde você pegue a minha revisão, pegue o Código de Processo, pegue o Código Civil, pegue as leis especiais que eu indico, para você se encontrar ali. E graças a Deus, nas últimas provas, todas as peças estavam na minha revisão de véspera. Doutores, eu, como estou absolutamente gripada, eu vou pedir para o professor Sérgio fazer uma gentileza. Ele vai ler para vocês a minha questão 25 da revisão de véspera, que eu trouxe para os alunos. Quer ver? Que a gente trabalhou em sala de aula. A 25. Maria dos Santos, após 3 anos de relacionamento com Marcos Araújo, acabou por engravidar. Após a notícia da gravidez e sem qualquer dúvida em relação à paternidade, Maria solicitou ajuda financeira de Marcos, visando cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes. Da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis a juízo do médico. Marcos se recusa a prestar qualquer auxílio. Qual a demanda adequada? Filhos, então, tá vendo? Isso está na minha revisão de véspera, eu tenho todos os meus alunos de prova, mas eu acho que não há necessidade de você fazer esse cotejo. Aí, a resposta, alimentos gravídicos, a lei, tudo certinho, porque a revisão de véspera, eu pergunto e eu respondo. Você já recebe ela pronta, com todas as respostas. Porque eu tenho medo que você anote alguma coisa inadequada e estude errado. Então, eu já pergunto, eu já respondo, eu já tudo. Filhos, a prova do outro dia. Professor Sérgio, desculpe lhe explorar de novo. Moema, brasileira, solteira, natural e residente em Fortaleza, no Ceará, maior e capaz, conheceu Tomás, brasileiro, solteiro, natural do Rio de Janeiro, também maior e capaz. Tomás era um próspero empresário que visitava o Ceará semanalmente para tratar de negócios, durante o ano de 2010. Desde então, passaram a namorar, e Moema passou a frequentar todos os lugares com Tomás, que sempre apresentou como sua namorada. Após algum tempo, Moema engravidou de Tomás. Este, ao receber a notícia, se recusou a reconhecer o filho, dizendo que o relacionamento estava acabado, que não queria ser pai naquele momento. Razão pela qual não reconheceria a paternidade da criança e tampouco iria contribuir economicamente para o bom curso da gestão e subsistência da criança, que deveria ser criado por Moema sozinha. Moema ficou desesperada com a reação de Tomás, pois, quando da descoberta da gravidez, estava desempregada e sem condições de custear seu plano de saúde e todas as despesas da gestação, que, conforme atestado do seu médico, era de risco. Como sua condição financeira também não permitia custear as despesas necessárias para a sobrevivência da futura criança, Moema decidiu procurar orientação jurídica. É certo que as fotografias, declarações de amigos e alguns documentos fornecidos por Moema conferiam indícios suficientes da paternidade de Tomás. Diante desses fatos, e cabendo a você pleitear em juízo a tutela dos interesses de Moema, elabore a peça judicial adequada, a fim de garantir que Moema tenha condições financeiras de levar a termo sua gravidez e de assegurar que a futura criança, ao nascer, tenha condições de sobrevida. Obrigada, professor Sérgio. Viu o que aconteceu? A Fundação Getúlio Vargas pega a minha revisão e coloca no outro dia na prova. Horas. E assim tem acontecido sucessivamente, com a graça de Deus. Filhos, então a gente tenta ajudá-los de todas as formas, tá vendo? Na elaboração da peça, nas discussões de questões de provas anteriores, no respaldo do direito material, porque aqui eu vou confessar, é claro que a gente fica brincando que o CPC é maravilhoso. Doutores, o CPC, eu mal comparando, é como se fosse um pastel. Ele é a casca e o recheio é o direito material, obviamente. Então, o posicionamento firme e decisivo do professor Sérgio, na minha opinião, o melhor professor de direito civil que nós temos em Curitiba, seguramente.
Então, vocês terão todo esse respaldo nosso e mais ainda, né, uma tentativa nossa do curso de tentar, na revisão de véspera, trazer para vocês a questão do outro dia, como felizmente tem acontecido isso nas últimas provas. Filhos, só uma última coisa, já passo a palavra para o professor Sérgio. Os alunos têm medo de duas coisas, então, que eles me falam isso há muitos anos, desde quando começou a prova da ordem. Professora, tenho medo de não saber qual é a peça. E tenho medo que caia. O direito civil é muito grande, pode querer muita coisa. Então, não tenha medo, porque é restrito, na verdade. E, filhos, não tenha medo de não saber qual é a peça, porque a Fundação Getúlio Vargas conta para você. Se você estiver preparado, com tranquilidade, ela conta para você. Então, não se preocupe, porque ela vai sinalizar. Fiquem absolutamente tranquilos. Ela, no final do problema, ela fala para você qual é a peça. Doutores, geralmente os problemas são pequenos, mas numa prova anterior caiu uma peça gigante. Os alunos se desesperaram quando viram. Que tratava de uma orientação errada de um advogado num problema envolvendo sucessão. Então, os alunos, meu Deus do céu, a prova é sobre sucessão. Filhos, a prova era realmente uma orientação errada sobre sucessão. Só que eu vou pedir mais uma vez para o professor Sérgio, olha o que a Fundação Getúlio Vargas fala na parte final. Sérgio, só esse parágrafozinho aqui, por favor. Considerando todos os fatos narrados acima, a ocorrência de danos sofridos por José, Joaquim e Julieta em decorrência de orientação equivocada de então seu advogado, Dr. João, e o reconhecimento judicial dos direitos de Pedro no procedimento sucessório de Manuel, você, na condição de novo advogado contratado pelos filhos legítimos de Manuel para serem ressarcidos por todos os danos sofridos, elabore a peça adequada para pleitear os direitos deles. Filhos, você, com o intuito de ressarcir todos os prejuízos. Então, reparar, né? Então, reparação de danos, ou ressarcimento, tanto na ordem, aceitou as duas peças, obviamente. Então, a única coisa que eu queria falar para vocês é, filhos, não tenham medo de fazer a prova de civil. Não tenham medo. As provas não são... As peças não são difíceis e sempre tem um norte de conduta para você adotar. Claro que a gente brinca, faz civil, e às vezes os alunos falam, ai, professora, eu estou na dúvida, eu queria conversar com a senhora. Eu falei, olha, eu quero confessar que eu sou tendenciosa. Se você conversar comigo, você vai fazer civil, pense bem. Mas, de verdade, eu gostaria que vocês optassem pela disciplina que você tem uma maior afinidade, né, a disciplina que você gosta. Acho que esse é o caminho certo. Muito obrigada pela atenção. Vou passar a palavra, então, ao professor Sérgio. Bom, obrigado, Liliane, antes de mais nada. Eu sou o professor Sérgio Stout, um dos professores aqui do curso de Direito Civil, professor de vocês, junto com a professora Liliane, com a professora Maureen, com a professora Luciana e com a professora Marília, somos os professores da prática de civil aqui do curso. Eu vou dizer para vocês, pessoal, antes de mais nada, eu não falo isso de nenhum curso aqui do curso Professor Luiz Carlos. E olha que eu sou o coordenador científico aqui do curso e dou aula em praticamente todos os cursos. Esse curso, o nosso curso aqui, preparatório para a segunda fase da Ordem de Civil, é o melhor curso do Brasil. É o melhor curso do Brasil. Não há melhor curso preparatório para a segunda fase do que esse. E eu não estou dizendo isso porque eu sou professor da prática, muito pelo contrário. Porque quem dá a parte processual é a professora Liliane, a melhor professora de processo civil do Brasil. Eu não estou mentindo, eu olho para a cara de vocês e vejo vocês fazendo assim, né? Então, antes de mais nada, queria dizer isso para vocês. Agora, como a professora Liliane terminou falando, eu não escolheria a prática por isso, sabe? Eu não escolheria a prática por isso. Eu acho que vocês, escolhendo a prática, tem que ter, evidentemente, segurança nos professores. Vou dizer que todos os cursos de segunda fase aqui do curso Professor Luiz Carlos são excelentes, são cursos muito bons. Agora, eu escolheria a prática como? Escolheria pela minha vocação, escolheria pelo meu histórico dentro da faculdade, pelas minhas, digamos assim,
pela utilidade que essa prática também pode ter na minha vida. Ou seja, se eu vou trabalhar na área trabalhista, se eu já trabalho na área, né, do direito do trabalho, se isso vai ser importante para a minha vida, evidentemente que eu vou gastar bastante tempo de estudo estudando algo que tem sentido para a minha vida também. Aí uma vantagem, evidentemente, da prática de direito civil, que estudar direito civil e processo civil é bom, né, para a nossa vida também. Mas, enfim, eu escolheria uma prática com base na minha vocação, tá certo? Porque também eu fico imaginando, eu que não gosto, por exemplo, apesar de ser do direito civil, não gosto de direito comercial. Eu estudei direito comercial só para a minha prova lá de primeira fase da OAB. E estudo um outro ponto pontual em relação à minha prática na advocacia. Mas acabou, né? Eu, se for elaborar uma prova, se for fazer uma prova em comercial ou me preparar para comercial, vou sofrer muito mais do que, evidentemente, sofreria estudando uma matéria que eu gosto. Então, eu pautaria a minha escolha por isso. É meu papel aqui também sustentar, pessoal, algo que vocês esquecem, e a professora Liliane já disse, que é a importância do direito material. Eu sei que na segunda fase o mais importante é o direito processual. Se eu estivesse me preparando, e quando eu me preparei para o meu exame de ordem, eu fiz assim. Eu separei algo em torno de 60% a 70% do meu tempo para estudar a parte processual, as peças, direito processual. Mas eu deixei algo em torno de 30% a 40% para estudar também o direito material. Eu digo isso porque, e a professora Liliane vai me corrigir se eu estiver errado, de nada adianta, pessoal, vocês saberem formalmente desenvolver uma peça de uso capião se vocês não sabem qual o tipo de uso capião, que hipótese de uso capião a gente está conversando. Qual é o prazo exato dessa uso capião? Qual que é o nome dessa uso capião? Então, daí a importância do estudo do direito material. De nada adianta você saber que a peça é, né, um pedido de alimentos gravídicos se você não souber o básico do básico sobre capacidade, sobre o nascituro, sobre a questão da parte de direito material dos alimentos do nascituro. De nada adianta você saber fazer uma peça de reintegração de posse, manutenção de posse, se você não sabe a diferença entre esbulho e turbação. Então, aí que está a importância também do direito material. Um outro ponto importante aqui para vocês, embora a professora Liliane já tenha dito isso também, moçada, eu costumo dizer o seguinte, você consegue passar na primeira fase sem grandes preparações. Embora hoje a ordem esteja apertando bastante na primeira fase, mas você consegue passar. Se você fez uma boa faculdade, se você se dedicou, né, se você ali no finalzinho, antes de fazer a primeira fase, você se dedica bastante, né, você passa na primeira fase. Não tem segredo a primeira fase, é uma prova teórica, né? Você resolve ali. Se você pegou as últimas peças, fez uma boa leitura do texto de lei, como a professora Liliane muito bem colocou, né, 60%, 70% das questões que caem na primeira fase, texto literal de lei. O que eu acho, sinceramente, como professor, lamentável, mas é o que cai. Agora, na segunda fase, sem se preparar, eu não estou dizendo que você precise necessariamente se preparar num curso preparatório, mas você tem que fazer uma preparação específica para a segunda fase. Não ache que você vai chegar no dia da prova, vai baixar o Pontes de Miranda em você e você vai, né, escrever loucamente. Isso não vai acontecer. Né? Na área de penal, baixou o Nelson Hungria ali e você sai. Né? Não vai acontecer isso. Você tem que sofrer muito tempo antes para chegar na prova de segunda fase e não sofrer tanto. É fazer as peças. Por que o nosso curso aqui, a professora Liliane passa algo em torno de 6, 7 peças? A gente passa uma bateria de questões para vocês. A gente insiste que vocês venham fazer os simulados. No nosso curso de prática civil, são 3 ou 4 simulados, dependendo do calendário. Um simuladão, 2 simuladinhos, além das peças que são passadas para vocês. A gente pega no pé de vocês aqui, venham no domingo, venham no sábado, venham fazer o simulado, né? Entregue as peças têm que ser corrigidas. Justamente por quê? Porque quem passa na segunda fase é quem faz essa preparação específica. Quem sofre lá, quem pensa, puxa, né, como é que eu escrevo excelentíssimo, exceção, como é que é? Então, eu tenho que passar por isso, eu não posso passar por isso no dia da minha prova. Senão, pessoal, os simulados de vocês acabam sendo as provas que vocês vão ter que fazer. Que provas, professor? Né? O 10º exame,
o 11º, o 12º, o 13º. Não deixem para os simulados de vocês serem os exames de ordem, né? Façam os simulados de vocês aqui no curso. Me parece óbvio isso, né? Uma questão de preparação. Uma outra observação que eu também acho importante, não é para assustar ninguém, muito pelo contrário. Moçada, esse 9º exame de ordem saiu recentemente o resultado, certo? 9º exame de ordem saiu o resultado. Quantos inscritos? Vocês viram? 114.800, 114.700. 114 mil, pouco mais de 114 mil. Quantos aprovados na primeira e na segunda fase? 11 mil e alguma coisa. 11 mil e alguma coisa. Pessoal, 10% dos inscritos aprovados. 10% dos inscritos aprovados. Dependendo do concurso hoje, dependendo do concurso, eu não estou falando de concursinho não pequeno, não, estou falando de concurso pesado. Concurso de magistratura, do Ministério Público, o índice de aprovação fica parecido. O índice de aprovação fica parecido. Não estou exagerando aqui para vocês, não. Agora, por outro lado, eu quero fazer uma outra reflexão aqui com vocês. Quantos colegas de vocês de faculdade, quantos colegas de vocês que vocês sabem que estão estudando para o exame de ordem estão aqui, hoje, de manhã? Hã? Quantos colegas de vocês? Quantos colegas de vocês de faculdade, né, se dispuseram a acordar às 6h30 da manhã para estar aqui nesse horário, para ter uma bateria de aulas com vocês? Quantos colegas de vocês escolheram uma preparação que vocês escolheram de 2, 3 meses aqui para a primeira fase e vão depois fazer uma preparação específica para a segunda fase porque estão aqui interessados? São pouquíssimos. Aliás, é só vocês se colocarem que vocês realizaram uma pequena conta que vocês estão dentro dos 10%. Vocês estão dentro dos 10%. Por que também o nosso curso de Direito Civil tem um índice de aprovação histórico, não é um índice de aprovação? Veja, nesse exame agora que passaram 10%, o pessoal do marketing já me passou os dados, está muito difícil. Hoje, vocês sabem disso. Qual é a ordem da ordem? A ordem da ordem, ninguém mais entrar, não é? Saiu recentemente agora um acordo da ordem com o Ministério da Educação. Ó, não tem mais criação de curso de Direito. As 25 mil vagas liberadas estão bloqueadas. Tá, tudo bem, né? A coisa degringolou aqui no Brasil. A quantidade de faculdade de Direito é um troço absurdo. Mas a ordem está tomando uma medida que é possível para ela. Qual que é a medida? Estrangulando, né? Impedindo que muita gente entre. Então, daí por que esse índice de aprovação de 10%? E informalmente a gente escuta nos corredores da ordem, e eu sei porque participo de comissões, escutar, olha, o ideal é 5% só por exame. 5%. Quem é que vai passar? Quem está, evidentemente, estudando, né? Vocês, eu espero que segunda-feira, eu sei que muitos aqui já se decidiram, mas eu espero que segunda-feira já tenham se decidido para qual a prática que vai fazer. Ah, segunda-feira eu já sei, vou fazer minha inscrição, já está bem claro para mim qual que é a prática que eu vou fazer. Ótimo. Moçada, você se prepara para a primeira e também para a segunda fase. Como já se preparar para a segunda? É puxar já a brasa para a tua sardinha. Ah, eu estou decidido que eu vou fazer civil e processo civil. Então, civil e processo civil, eu vou dar uma caprichada um pouco mais. Eu não vou desprezar as outras matérias na primeira fase, mas eu vou dar uma caprichadinha aí no meu estudo. Eu vou puxar um pouquinho mais a brasa para o civil e processo civil. Eu, talvez, ao invés de fazer leitura só dos cadernos ou, né, de texto de lei, eu, além do texto de lei, além dos cadernos, além das aulas aqui do curso, eu vou dar uma olhadinha um pouquinho melhor na nossa doutrina. Então, vou me aprofundar um pouco nessa parte aí de civil e processo civil. Já vou dar uma olhadinha nas peças, já vou dar uma olhadinha nas questões, já vou resolver uma ou outra, para já me preparando também para a segunda fase. E eu gosto de dizer isso para vocês. A última observação, daí, relacionando a primeira com a segunda fase. Pensem, moçada. Hoje, quantas questões caem de ética e estatuto da advocacia? Algo em torno de 12, certo? Quantas questões caem, por exemplo, você escolher civil, processo civil? Algo em torno de
13, 14, somando as duas. Soma 13 e 14 questões. Mais 12 questões de estatuto da advocacia, você já tem um universo de 25 questões. Você precisa acertar 40, não é isso? Ficou bem mais fácil a tua prova, não ficou? Com isso, é claro que eu não estou dizendo que para a primeira fase você não deve estudar as outras matérias. Eu estou dizendo só que se você se dedicou um pouquinho mais já na tua prática, penal, processo penal, civil, processo civil, trabalho, processo do trabalho, é bem provável que você já esteja aumentando muito a sua chance de ser aprovado na primeira fase e já chegar para um estudo na segunda fase preparado. Moçada, vocês fazem a prova, a primeira fase, num domingo, certo? Ó, se vocês na segunda-feira não estiverem estudando para a segunda fase, alguma coisa está errado. Ah, não, eu tenho que descansar 2 semanas, né? Estou muito cansado. Alguma coisa está errada, não vai dar certo. Então, né, a minha última mensagem aqui para vocês, que também é a mesma mensagem da professora Liliane, estudar, estudar, estudar. Tá bom? Professora Liliane. Bom, doutores, eu gostaria de agradecer, então, a presença de vocês e a boa vontade em ouvir-nos, né? E reforçar exatamente isso. Só tem um jeito de a gente conseguir os nossos objetivos na nossa vida, é fazendo a nossa parte. As coisas não caem do céu. Então, estudem, filhos. A palavra de ordem é essa. Estude, estude, estude. E quando você ficar bem cansado, estude mais um pouquinho ainda. Tá? Bom final de semana para todos.